Olá! É possível acreditar que Deus é bom e juiz ao mesmo tempo? É possível fazer boa teologia sem entender que o Senhor é o juiz de toda a terra? Vamos conversar sobre isso? Olá pessoal! Estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu quero conversar com você sobre um assunto que eu sou muito perguntado nas redes sociais, as pessoas estão sempre querendo saber e entender e existe de fato muita confusão. E eu já vou para dizer para você que não vai ser só esse vídeo, nós vamos fazer alguns vídeos sobre esse assunto, então fica ligado com a gente. Eu quero conversar com você sobre um Deus bom e um Deus que é chamado de juiz de toda a terra. Muitas pessoas têm afastado do entendimento sobre Deus a característica de que Deus é o juiz de toda a terra. Porque nós vivemos uma época muito estranha, onde o pensamento filosófico chamado de relativismo torna tudo relativo e cada um acredita na sua verdade. Cada pessoa vive o que quer, da forma que acha melhor. E com isso vão destruindo muitos conceitos morais que têm perpetuado por toda a existência da humanidade sobre a Terra. Mas uma filosofia não é necessariamente verdade, ela pode ser falada por muita gente, mas ela não expressa a verdade. Quando eu escuto os postulantes do relativismo, é muito fácil notar que as pessoas têm confundido o que é bom com o que é agradável. Talvez ao citar essas duas palavras você se lembre de Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Mas na vida, nem tudo o que é bom é agradável, nem tudo o que faz o bem é algo fácil de lidar. A ideia de que se é bom não vai ser ruim em hipótese alguma é uma ideia tola e infantil. E eu quero conversar com você sobre isso. Quando nós olhamos alguns textos da Bíblia, muitas pessoas ficam perguntando, alguns textos do Velho Testamento, alguns outros do Novo Testamento também, ué, como é que pode um Deus bom fazer isso? Como é que pode haver isso? Em primeiro lugar, a Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito desce do Pai das luzes. A Bíblia diz que nós devemos provar e ver que o Senhor é bom. A Bíblia diz que nós temos que ter a experiência, antes de tudo, sobre Deus, que o Senhor é bondoso. Nós não podemos conhecer a Deus se não entendemos ainda que Deus é bom. A bondade permeia todas as ações de Deus. Deus jamais é motivado pelo mal. Deus jamais faz o mal moral. Deus jamais faz algo motivado pelo mal. Tiago diz que ele não é tentado pelo mal. Ele não pode ser tentado pelo mal. Deus não pode ser atraído. Deus não decreta, não faz o que é mal. Mas, como eu disse, nós vemos na Bíblia alguns textos muito difíceis de entender como é que pode um Deus que é bom fazer isso. E esse tipo de pensamento acontece por causa do pensamento relativista de que tudo que é bom é obrigatoriamente agradável, mas não é assim. Eu quero sugerir 3 situações hipotéticas para você. E elas vão gradualmente fazer você entender o meu pensamento. Digamos que uma pessoa foi atropelada por um caminhão e ele chegou no hospital, e quando chegou ao hospital, o médico o examinou e percebeu que a única forma de preservar a sua vida seria amputando a sua perna. A minha pergunta para você: ao amputar essa perna, o médico está sendo bom ou mal? Mas ele vai ter que fazer isso. Se o médico amputar essa perna, que é uma coisa muito ruim, ele estaria sendo um bom médico? Com certeza. Com certeza ele seria um bom médico por fazer isso. Outro exemplo. No dia 11 de setembro, 4 aviões foram sequestrados nos Estados Unidos por terroristas da Al-Qaeda. Se você não se lembra, com certeza você já ouviu falar sobre isso. 3 desses aviões atingiram edificações muito famosas. Dois aviões atingiram o World Trade Center e um avião atingiu o Pentágono. Foi quando se descobriu que havia um 4º avião sequestrado e não se sabia exatamente o paradeiro deste avião. Veja, haviam tripulantes nesse avião, haviam passageiros nesse avião, mas esse avião estava sequestrado e fatalmente ele seria lançado em outro prédio, causando outro dano gigantesco, como foi o dano ao Pentágono e ao World Trade Center.
Qual foi a determinação do governo americano? Foi abater aquele avião. Veja que isso está longe de ser uma decisão fácil de ser tomada. Não é uma decisão agradável, não é uma decisão que qualquer pessoa gostaria de tomar. Mas a decisão tomada foi: é necessário abater o avião e talvez sacrificar essas pessoas que estão lá do que um mal maior. O terceiro exemplo que eu quero te dar, eu gostaria que você pensasse em um homem que foi preso porque estuprou e matou 20 crianças. E esse homem chega na mão de um juiz que tem a possibilidade de prendê-lo ou de dar a prisão perpétua ou dar a pena de morte para esse homem, que, repito, estuprou e matou 20 crianças. Se o juiz for misericordioso com esse homem, ele estaria sendo um bom juiz? O que um bom juiz deveria fazer com alguém assim? Esse é o ponto que nós perdemos de vista quando lemos textos difíceis sobre Deus. Nós vivemos uma época onde o pecado se tornou algo tão banal, onde o pecado se tornou algo tão aceito, que quando vemos Deus agindo como juiz, nós questionamos a Deus e jamais questionamos o tamanho do pecado e da maldade das pessoas envolvidas. Esse é o problema. Quando nós olhamos cenas como Sodoma e Gomorra, como o dilúvio, como o que vai acontecer ali na tribulação, nós não deveríamos ficar nos perguntando como Deus pode fazer essas coisas, mas nós deveríamos nos perguntar: meu Deus, que maldade foi essa que causou a maldade foi essa desses homens que causou tamanha ação drástica de um Deus tão bondoso como o nosso? Para terminar, e como eu disse, virão outros sobre o assunto, eu queria ler com você dois textos, um em Gênesis e outro em Apocalipse. Quando o Senhor está conversando com Abraão sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, no capítulo 18 de Gênesis, no versículo 25, diz assim: longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti. Não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Veja que a Bíblia mostra que não é justo tratar o mal e o bom, o ímpio e o justo da mesma forma. Isso não seria justo, como alguém pode pensar. Em Apocalipse, no capítulo 16, a partir do versículo 4, estão sendo narradas as taças derramadas, as taças da ira de Deus derramadas na segunda metade da tribulação. No versículo 4 ele fala da terceira taça, que diz assim: o terceiro anjo derramou a sua taça e os rios e as fontes de águas, e eles se transformaram em sangue. Então ouvi o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: olha o que o anjo que está vendo a taça ser derramada diz: tu és justo, tu, o santo, que és e que eras, porque julgastes estas coisas. Pois eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas, e lhes deste sangue para beber, como eles merecem. E ouvi o altar responder: sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Então, como eu disse, nós vamos falar mais coisas, nós vamos falar aonde entra a obra de Jesus nisso aqui, o que significa a ira de Deus, por que Deus pode chegar a agir assim, será que não existe misericórdia? Nós vamos conversar sobre tudo isso. Mas antes de tudo eu quero que você veja a percepção tanto do justo Abraão como dos anjos diante do juízo de Deus. Ao olhar o juízo de Deus sendo derramado, os anjos dizem: tu és justo. E isso que o Senhor está fazendo é justo de ser feito, deve ser feito assim. A Bíblia diz que a ira de Deus é derramada sobre aqueles que resistem à verdade, aqueles que amam a injustiça. E nós vamos conversar bastante sobre essas coisas e vamos ver muitos textos que falam sobre isso. Mas antes de tudo, eu queria começar esse assunto dizendo para você o seguinte: o juízo ele não é contrário à bondade de Deus. O juízo é a prova de que Deus é um Deus bom e jamais o mal vai prevalecer. Talvez você diga: mas tem tanta coisa ruim acontecendo. A Bíblia diz que Deus é um justo juiz. Ele está vendo. A diferença é que o relógio de Deus não é o mesmo do nosso. Deus não vai agir no mesmo tempo que nós gostaríamos que ele agisse. Mas a Bíblia garante que ele está vendo, ele é justo e ele vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Seja abençoado, meu querido.